Gente. Então, vamos lá. Vamos para o nosso encontro mais uma vez, né? Um prazer estar com vocês todos aqui. Hoje é dia 21 de janeiro de 2025. A gente está toda a potência, né? E vamos deixar eu ver aqui. Então, a gente parou exatamente no ponto sobre presumir, né, que todo comportamento autolesivo, deixa eu jogar para cá, porque eu olho para frente. Depois de contar com vocês. Que é assumir, então, que todo comportamento, né, autolesivo seria impulsivo. Né? E aí o que acontece, pessoal? A RLDBT, de fato, traz como premissa, né, que isso pode acontecer com clientes supercontrolados também. Não só isso, né, mas a configuração desse tipo de comportamento também pode ser bem diferente. A gente já até conversou aí sobre isso um pouco, né, na, nosso último encontro. Né? E muitas vezes a intenção também pode ser um pouco diferente, né? Porque muitas vezes você pode ver o comportamento autolesivo associado também a uma intenção ali, né? Sobre quando a gente, por exemplo, quando o cliente está tentando, na verdade, se punir de alguma forma. Só uma pergunta aqui entre eles. Então, o que acontece? Quando a gente tem um cliente, por exemplo, que busca se punir, punir outros, né, a gente está falando o quê? Por exemplo, a gente está falando de comportamentos aí que são governados por regras rígidas, né? Ou seja, o cliente ele funciona com base em um código de ética, um código moral, né? Ou então o cliente está experimentando ali algum tipo de necessidade de reparo, né? A partir de um comportamento inadequado que pode ter demonstrado. Clientes com anorexia nervosa muitas vezes podem incorrer em comportamentos autolesivos, né? A exemplo, quando eles não consomem, né, as calorias planejadas do dia, né, consumindo muito mais, ou então um pouco mais até, né? E aí pronto, isso é suficiente para iniciar algum repertório ali. E não só isso, né? Mas assim, a gente também falou um bocado sobre como que esse comportamento autolesivo, ele muitas vezes tem uma configuração também muito diferente, né? Porque são comportamentos que normalmente acabam demandando pouca atenção médica. O que isso significa? São lesões, né? Que o próprio cliente pode, então, em casa, né, lidar com as consequências, então ele consegue usar ali o álcool, né, 70, consegue, por exemplo, simplesmente fechar ali esses ferimentos sem muita necessidade médica, porque na medida que isso tornasse necessário, por exemplo, a atenção médica, o que que acontece? Pronto, tem muito holofote em si, né? Então, muitas vezes, os próprios familiares se surpreendem quando acabam descobrindo alguma coisa nessa direção. E esse também é o tipo de coisa que muitas vezes acaba sendo revelado em um momento muito posterior, né, na terapia, por vezes, no momento onde o cliente desenvolveu um pouco mais de intimidade com o terapeuta, né? Então, é uma coisa importante também para a gente entender, até para, em termos assim, das nossas reações, né? Então, não se surpreendam se um cliente traz para vocês, por exemplo, sei lá pela sessão 8 ou sessão 7 que eles têm comportamentos onde eles se cortam, ou então eles se machucam, né? E isso faz parte, então, de algum outro repertório ou contexto relevante para eles. E, na verdade, eles estão revelando ali porque a intimidade, então, da relação terapêutica aprofundou o suficiente para eles se sentirem encorajados também nessa direção. Bom, claro. Então ele coloca aqui, por exemplo, né? Isso quase que exclusivamente acontece em privado, né? E raramente demanda, então, atenção médica. Em geral, a automutilação, né? O comportamento autolesivo supercontrolado pode ser distinguido, né? Principalmente por ser relativamente independente do humor, né? Ou seja, o cliente faz aquilo realmente como se fosse uma autopunição e não assim, porque hoje estava tudo bem, então não vou me punir, não. Isso é meio que
pode aparecer como se fosse uma forma de regra. É claro que isso pode também estar relacionado a um tipo de humor, né? Mas normalmente não. Ele vai ser premeditado, então é normal que eles esperem, por exemplo, a casa se esvaziar, então, para eles iniciarem esses comportamentos, né? E, e é importante pensar também, né, que o comportamento super controlado, então, aí ele coloca aqui no finalzinho também, que ele não é motivado, então, pelo desejo de atenção. Pessoal, então, alguma pergunta sobre essa parte? Experiências, né, que vocês já tiveram com clientes em comportamento autolesivo que se assemelha ao supercontrole? Tu podia falar um pouco mais dessa questão da regra? Isso não ficou muito claro para mim no texto. Então, por exemplo, né, um cliente ele pode iniciar, né, algum tipo de repertório, né, de comportamento autolesivo na medida que ele não desempenha tão bem. Ou então na medida que, por exemplo, eles acham que não atingiram um determinado objetivo, ou na medida que eles foram pegos em alguma situação onde eles esperavam um certo anonimato e fizeram alguma coisa que, assim, eles não queriam que outra pessoa, por exemplo, visse naquele momento. Talvez como foi pego alterando a maquete de um colega, por exemplo, né? Então, isso produz ali uma violação, né, de expectativa que coloca esses clientes em algum tipo de comportamento, então, de reparo. E aí, assim, aí, nesse caso, eu acho que o comportamento autolesivo ele vai vir, né, com um bocado de culpa, também, às vezes. Não necessariamente só independente. Agora, um cliente que eu já vi apresentando um comportamento autolesivo independente do humor foi uma cliente, por exemplo, anoréxica, né, que ela virou, né, ela falou que assim, não, Pedro, realmente, assim, essa segunda-feira eu vi que extrapolei as minhas calorias em 100, que eu estava mirando, e então eu comecei a cortar minha coxa. E aí a gente foi explorando um pouco disso. Mas por que você fez isso? Você estava se sentindo culpada? Você estava se sentindo ansiosa? Não, um sistema que é quase que de pontuação para mim. Se eu realmente se eu passo disso, eu preciso ter alguma coisa ali para segurar minha onda. Assim, preciso dizer e mostrar para o meu corpo que ele tem que recuar. E aí tem um outro tipo de ideação também, né, que aparece, que eu acredito que é um pouco mais excêntrica. Então, eu acho que essa cliente anorexica, ela tem algum tipo de traço ali, talvez um pouco mais esquizoide, uma coisa assim, mais fantasiosa em conta disso. Mas isso não acontecia em função dela estar ansiosa, ou não acontecia em função dela estar mais deprimida, mais triste, ou qualquer coisa do tipo. Se ela de fato quebrasse, né, a regra, né, do consumo calórico, ela se cortava. E era um ato que ela colocava que era proporcional ao quanto que ela é, quebrou, né, o limite dela de calorias. Foi? Outros exemplos de regras, né? Muitas vezes tem a ver também com simetria, né? Como que eles guardam coisas, tem a ver com o jeito certo de fazer as coisas também. Tem, por exemplo, não, porque nossa, teve um cliente, por exemplo, que brigou, né, com um amigo dele porque ele falou que assim ele não come carne, né, que não seja bem passada. Só que não foi só brigar. Foi porque é um absurdo, porque comer carne que não esteja bem passada, né, vai bacterizar, ele pode contrair uma verminose, e daí ele pode ter um verme que vai estourar na cabeça dele, né, por causa de cirrose, alguma coisa assim, né? E a coisa toda se transformou em algo muito maior, né? Então a carne tinha que estar bem passada. Não, tudo bem, mas eu resolvo aqui rapidinho. Não, agora eu comi o primeiro pedaço. Você vai resolver, mas agora eu já tenho problema. Então, assim, a inviolabilidade dessas coisas. Então, também envolve um bocado de certitude moral também.
sobre regras, preceitos morais rígidos, né? Então, muitas vezes isso combina também com a religião de uma forma curiosa nos casos clínicos, né? Então, eles podem acabar levando alguns preceitos religiosos de uma forma mais dogmática, mais fechada, mais rígida, né? Ser muito julgadores, por exemplo, quando parte dessas regras aí são quebradas. Então, Clarice, a gente tomou medicamentos a mais, mas não o suficiente para o risco de morte. Você vê que poderia aumentar a passagem. O fato foi planejado quanto à logística. Caso algo desse errado, quem resgataria? Entraria nesse ponto? Ah, pode ser, precisa saber um pouco mais, né? Sobre o que motivou, né, esse comportamento autolesivo. Esse comportamento, esse comportamento de assim, intoxicação. Diga, Malu. A iPhone 12 Malu tá com a gente. Ah, tá, então. Pessoal, bastante. Perfeito. Então, então aqui, Clarissa, se você disser para a gente um pouco mais sobre o motivador, às vezes até ajuda. Então, é uma cliente, eu fico com um pouco de receio aqui porque a gente está no YouTube, né? Mas se Só um tratava de. segundo, só um segundo. É, deixa eu ver aqui. Ah, a gente está no YouTube, então se eu pausar, É, a gente também não. Tá, então você. Ah, da dúvida da Clarice. Então, né? Ah, vamos lá. A dúvida não, né? A gente vai mais uma coisa para compartilhar a experiência. Então, indo mais adiante, gente, assumir então que tudo que é importante é emocional. Então, aí ele coloca o seguinte, né? Como a gente aborda muito, né, todas as questões que ele acaba trazendo como problemas, né? Comportamento governado por regras e também processos sensores receptores, né? Porque o que acontece? Esses processos eles são relativamente livres da emoção. Então, por exemplo, um cliente super controlado, por exemplo, né, vai se sentir incomodado, por exemplo, com a simetria, não é porque ele está de mau humor, né, mas também no bom humor. Né? Então, vai normalmente se apresentar desconfortável socialmente, não em função do humor. Eu acho que assim, um exemplo disso por vezes, não, se bem que o toque eu acho que é o tipo de coisa que a gente observa as obsessões dando uma piorada por vezes, quando eles estão estressados, né? Mas acho que algumas nuances relacionadas à forma como eles processam detalhes não são tão dependentes do humor exatamente. Então, acho que a gente vai um pouco por aí. E as regras também, né? O jeito certo também como é que posso dizer? Isso aí tem algumas pessoas, às vezes, que passam pela equipe de pesquisa e que elas, às vezes, assim, estão ali na... Eu já tive muitos alunos, né? Alguns ali dentro de maneira divergência, né? Assim, eu acho que ficam um pouco ali dentro do TEA, né? E aí, por vezes, o preciosismo deles, né? O jeito certo de escrever, não, mas isso aqui está errado. Mas não, aí você traz o dicionário, não, mas está aqui, essa palavra existe. Não, mas fica estranho, não é a palavra certa. Aí a pessoa está no melhor dos humores, né? E ela não está ali confrontando você, por exemplo, porque, mais uma vez, o humor variou, mas em função de que elas acham que existe uma forma certa de se expressar. Existe a palavra certa para ser utilizada ali naquele contexto. E aqui, é, deixa eu ver aqui o que é mais que ele coloca. Favor necessary independence of the law. Sim, porque a gente às vezes assume, então, que esses problemas, em geral, eles são dependentes do humor, né? Ou então que representa algum tipo de coping, de evitação, ou esquiva. Muitas vezes a gente observa, então, clientes super controlados que como eles estão preparados, né, para sustentar um bocado de mal-estar sem reclamar, eles podem, então, sustentar ações, né, por muito tempo,
ou até usar uma forma de estratégia de coping, de aproximação excessiva sobre um determinado problema. O que isso representa? Eu tive um cliente, né, que era assim uma pesquisadora que ela estava tentando aprender alguns métodos, né, ali no laboratório dela. E ela não queria pedir ajuda, né, porque ela não confiava tanto assim nas pessoas. Ela falava que se ela pedisse ajuda, a pessoa ia ver a ideia dela de doutorado, né, e aí isso ia produzir algum tipo de problema para a ideia de pesquisa dela, enfim. E, e aí ela passou pelo menos assim, uns 3 dias acordada, né, tentando encontrar a solução sozinha. E aí ela não encontrou. E do que eu lembro, que ela precisou, na verdade. E tá certo, né? Às vezes, assim, como é uma outra área, eu também preciso tomar cuidado, né? Para interpretar o risco, por exemplo, de roubo de projeto, essas coisas, porque é uma coisa que é crível, pode acontecer mesmo, né? Acho que, assim, projeto de pesquisa, patente, áreas principalmente relacionadas à tecnologia, isso é uma coisa que é possível, não posso atropelar, simplesmente dizer que assim, isso não é possível, né? Mas uma coisa que apareceu como ideia para ela depois foi como que ela poderia fracionar, né, algumas consultas, né, relacionadas à parte das análises que ela precisava conduzir, sem que isso necessariamente leve a revelar tanto assim do projeto dela. Então, mas ela até parar para pensar nisso, né? E a relutância dela, por exemplo, em sessão, até de usar esse tipo de processo de fragmentação, né? Principalmente da pergunta dela, ou então daquilo que ela precisa aprender, também caracterizaram um bocado disso. Então, eles podem passar longas horas tentando fazer a mesma coisa ou solucionar um determinado problema usando estratégias que eles já conhecem, né? Ou formas de fazer as coisas que eles já estão habituados. Então, isso, por vezes, não é exatamente um processo necessariamente de evitação. E, principalmente, mais uma vez, eles não fazem isso, eles não insistem, por exemplo, nessas estratégias, porque eles estão, de alguma forma, emocionados, ou então porque isso vai variar com essa persistência, também vai falar um bocado do perfil de rigidez que vai operar nos diferentes contextos. Beleza? Aqui tem uma coisa também que já me chamou a atenção, e aí eu convido quem quiser também pensar um pouquinho em pesquisa, né? É que é uma coisa curiosa, né? Quando a gente fala desse construto que, por vezes, a gente levanta como supertolerância ao mal-estar, eu, às vezes, penso que isso aparece em alguns relacionamentos, né? Então, a gente vê algumas pessoas que persistem em determinados ambientes, ou então em relacionamentos não só institucionais, mas até pessoais, né? Por vezes, um pouco independente do quanto que elas podem ser machucadas, maltratadas, né? Mas elas persistem como se fosse aquela coisa do não, tem que ficar. Não é uma opção sair. E aí, quando você observa esse não é uma opção sair, uma experiência curiosa é quando isso está atrelado a questões como administração de recursos, ou então projetos no longo prazo, ou regras que eles aprenderam sobre constituição familiar, né? Sem se perguntar, então, como é que eles estão se sentindo naquele relacionamento. Então, quem fica curioso em pesquisar um pouco disso, um pouco sobre supercontrole em cenários, né, de assédio sustentado, né, continuado, até em termos de violência doméstica, algumas coisas similares, eu acho que é um prato cheio, né, para ver se tem correlação com o supercontrole de alguma forma. Bom, vamos lá. Mais um comentário, gente? Leonardo colocou, interessante, da impressão que é uma afronta na construção das regras e com o nível de tolerância é alto também. Assim, é a resistência à mudança, né? Tem que entender que quando a gente fala do prejuízo ali relacionado ao quanto que eles são avessos, né, à novidade, ou então assumir riscos, isso é uma coisa que, dependendo do quadro,
pode ser muito caricato mesmo, né? Então, assim, tem, tem cliente que vai do simples, né? De só pedir um tipo de, o mesmo tipo de pizza do mesmo lugar, né? Há, por exemplo, um professor lá da UFRJ que era da minha época, né? Não vou citar nomes, mas assim, ele ele tinha que fazer assim, uma rotina toda muito bem calculada, né? Porque ele precisava otimizar muito o tempo dele. Então, assim, era uma coisa muito curiosa. Quando eu volto assim um pouco na memória sobre esse professor, eu fico pensando aqui se tinha alguma coisa no clusterado. Enfim, Professor, oi, posso tirar uma dúvida? claro. Então, eu estou aprendendo a respeito de ODBT agora recente, né? E não tenho um background em DBT. Trabalho com análise do comportamento, assim, análise comportamental clínica, né? Mais nua e crua. E uma coisa que eu estava pensando aqui é que essa ideia de que as regras, né? E a coisa do sensório motor ali são pouco influenciadas ou menos influenciadas pela emocionalidade do que outras dimensões do comportamento. Essa ideia é bem interessante, para mim é nova. Quero dizer, no exemplo, por exemplo, enfim, no exemplo da sua cliente que fazia ali a pesquisa de doutorado, etc., a gente poderia pensar que, de repente, não sei, uma ansiedade de ser roubada, de ter a ideia roubada, tinha alguma função ali, quer dizer, exercia alguma influência ali no porquê que ela era tão rígida em relação a pedir ajuda? Faz Sim, sim. sentido pensar nessa direção, falando de RDBT? Sim, com certeza. Se a gente para olhar, né? Porque assim, as coisas da gravação vai ser curioso a gente calibrar o quanto de informação que dá para compartilhar. Mas assim, é o tipo de cliente que normalmente tem alguma coisa na história que inclui uma contingência de aprendizagem também em volta dessa confiança, né, em outros, né? Em volta do Sim, repertório de sim, pedir ajuda, né? entendi. Eles podem ter escutado ao longo da vida, por exemplo, que não é muito bom você confiar nas pessoas, né? Então, Uhum, à medida que você confia, você pode ser punido. sim. Então, tem várias coisas em volta disso que podem aparecer como potenciais. Eu fico imaginando Uhum, que, assim, comportamento governado por regras, junto do sensório receptor, fala até de alguma coisa muito próxima do que a gente receptor. pensa na análise do comportamento sobre as contingências, né? Porque são Uhum, processos que a gente não delibera muito a respeito. sim. E principalmente, Uhum, coisas que são super aprendidas, né? Elas podem, na verdade, de fato, assim, ser bem independentes sobre o humor, né? Como ali, eu estou pensando o humor como uhum, uma operação uhum, motivadora sobre o sim, comportamento, né? Que vai tornar o sim. comportamento mais apetitivo, né? Ou mais Uhum. aversivo, sabe o que eu quero dizer? Né? Sim, Porque sim, sim. Entendi. talvez Entendi, assim, sim. um cliente desregulado pode ter ali uma operação motivadora sobre o comportamento que vai falar exatamente do estado de necessidade emocional que eles estão. Uhum. Não sei se o meu comportamentalista está tão afiado para postar em Eu algumas peguei. dessas propostas. Obrigado, É, obrigado pela resposta. Estou me situando um pouco, inclusive, errei o termo, você comentou aí, eu percebi, é o sensório receptor, não o sensório motor, né? Passei não, ele longe. coloca como sensório receptor. Aham, tá certo. Senso-recepção. Ele coloca como Show. Obrigado. senso-recepção porque é uma terminologia legal de você ter perguntado, né? Porque ele fala exatamente sobre como que a informação é processada, né? Inclusive a Hum, partir das interações sociais. sim. Então, se a gente fala de uma informação, né, que é muito dependente de leis superiores, né, ou da deliberação, coisas do tipo, e vai sofrer algum tipo de oscilação. E é curioso, não é raro a Uhum, gente observar quadros, né, prototípicos como o quadro do transtorno do espectro autista, né, sim. que os clientes eles vão ter uma hipersensorialidade, por exemplo, associada. Eu acho que lidar com isso é uma coisa muito difícil. Uhum.
Nossa, Bem interessante. Obrigado, obrigado, Pedro. cara. A Tânia Tainá, aliás. Professor, não sei se foi debatido em algum dos encontros que PG, mas vi em alguns textos de enredo que são utilizados instrumentos didáticos, psicológico, psicológico é próximo, porém, corre a dependência. Posso responder depois do encontro? Que é assim, essa é uma resposta longa e pessoal, eu acho. E aí depois eu abro um pouquinho aqui, uns 10 minutinhos de quando o encontro acabar para eu falar um pouco disso. Mas eu acho que a minha resposta rápida é sim, né? Existe uma certa, uma convergência entre elas. Né? Mas me lembra disso, viu? Eu vou fechar e eu sei que a capivara do meu pré-frontal vai falar que assim, tem alguma coisa faltando. E aí depois eu volto aqui com vocês. Bom, então vamos lá. A próxima sessão coloca, né, outro erro, né, que é julgar o livro pela sua capa, assumindo que todos os riscos são iguais. Tá? Então, o que ele coloca aqui que acaba sendo de mais interessante, exatamente quando a gente tenta diferenciar o supercontrole a partir das aparências, e não é bem assim. Né? Por exemplo, você pode ter a pessoa ali mais grunge, né, cheia de tatuagens e rebelde, né, do tipo na sua frente, né? E, e você está lidando com uma pessoa super controlada, considerando que as tatuagens são planejadas, têm um significado, tem arranjo, tem um motivo, existe um tema, eles querem passar uma determinada mensagem, e não só a tatuagem tem um significado, uma organização específica, então tem um senso estético muito rigoroso. E, inclusive, aquele protesto que eles estão foi agendado, talvez, com 2 meses, 3 meses de antecedência. Né? Então, assim, a aparência do comportamento a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente pensar um pouco mais sobre como que as coisas acontecem, que contexto, né, quais desdobramentos. Então ele coloca aqui, né, planejar, por exemplo, atividades rebeldes, né, e vem cliente e fala, né, nossa, doutor, eu eu decidi tomar um grande passo, pulei de bungee jump. Olha que legal. Então assim, e como é que foi isso? Eu pesquisei muito, doutor. Né? Eu pesquisei muito, vi sobre a velocidade, sobre os materiais, por exemplo, que são utilizados e achei isso perfeitamente seguro. Pronto, não assumo risco nenhum. Né? Então, assim, pulei de paraquedas. Eu fui para dei uma olhada na estatística de mortes por salto de paraquedas, vi também um instrutor melhor avaliado. Tive 2 reuniões com o instrutor também para saber se estava tudo certo, do material também, se o meu peso, inclusive, é um peso de segurança para o pulo de paraquedas, e eu aproveitei até, acordei de manhã, fiz um cardio só para reduzir a retenção líquida, então pular de paraquedas com toda a segurança. Uau, que risco! Nenhum. Né? Então, assim, tem muitos comportamentos que têm aparência de desorganização, mas não são desorganizados. Tem propósito, tem motivo por trás disso. Né? E aqui também ele dá um pitaco sobre o que a gente falou sobre a questão de aparentar, né, competência. A questão de aparentar competência para clientes supercontrolados é uma coisa que acaba sendo muito importante. Então, vamos lá, o que é mais aqui? Isso aqui foi uma coisa curiosa. Ai, ai. Já tive um cliente, né? Deixa eu descaracterizar um pouco aqui, que tinha hábitos sexuais, por exemplo, né? Hábitos sexuais assim que pareciam ser muito rebeldes também, mas a coisa era muito estudada em volta do BDSM, por exemplo. Aí tinha uma forma certa de bater por causa do limiar de dor, né? Aí tinha as zonas do corpo que ele tinha bem mapeadas, por exemplo, sobre onde que podia ir. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente está olhando, gente. Vamos lá. O que mais tem que eu não comentei sobre essa sessão? Uma coisa que ele fala,
que é o seguinte, tá? Aqui abre um parênteses bom, que ele coloca, adicionalmente, a forma de assumir riscos do supercontrole, do comportamento supercontrolado, ao invés de ser motivado por desejo, né, de evitar mal-estar ou conflito, normalmente é motivado pelo desejo de controle ou de dominar recursos ou de ganhar poder ou status sobre outros, com o objetivo de atingir, aliás, com a finalidade de atingir objetivos de longo prazo. Então, vamos lá, de novo. É um comportamento supercontrolado, é normalmente motivado por desejo de controle ou domínio sobre recursos, de ganhar poder ou status sobre outros, de forma a atingir objetivos de longo prazo. Assim, isso daqui é uma coisa muito interessante, porque, assim, às vezes vocês vão ver um tipo de comportamento que é uma coisa meio que assim, de power up, né? Tem alguns clientes que eu já reparei que quando assumiram um tipo de posição de poder ou status, né, eles sentem um sarrafo, às vezes, as pessoas em volta nos ambientes de trabalho, né, exatamente em função dessa coisa da relação de poder. E só um parênteses curioso, eles se sentem mais seguros, é uma coisa interessante quando você se sente ameaçado e você tem ali a instrumentalização do poder, né, e você tem também a experiência do amargor, e muitas vezes de rivais, né, que podem estar desafiando naquele momento alguma perspectiva agora de baixo para cima, né? Isso pode representar alguns cenários de desafio onde eles podem produzir um bocado de dano também. E, por vezes, de uma forma muito discreta, né? Até porque, mais uma vez, aquela coisa, né? Eles não têm o objetivo de ficar assumindo muito holofote. Eles podem também minar alguns antigos rivais ali de uma posição de poder, a partir dessa nova posição de poder. Mas aqui. E aí aqui, por exemplo, eles podem reportar, assumir mais riscos, né, que envolvem lutar e vencer, né, brigar por aquilo que precisam e vencer, em oposição a riscos que envolvem revelar sentimentos de forma genuína ou dúvidas de forma a promover intimidade, né? Então, isso é uma coisa curiosa quando a gente começa a discutir riscos, né? Então, a ideia do bungee jump, por exemplo, ou uma viagem nova, que eles vão fazer um roteiro, né, super bem trabalhado, né, mas é uma viagem nova, doutor. Agora, você fala que assim, tá, e como é que foi, por exemplo, usar um apelido carinhoso com seu companheiro ou sua companheira? Como é que foi tentar iniciar comportamentos sexuais, né? Como é que foi expressar carinho por um amigo ou amiga, né, do seu ambiente de trabalho? Esse tipo de risco eles vão torcer o nariz para fazer. Vão reportar com menos frequência esse tipo de risco. Aqui também tem uma coisa interessante. Então, comportamentos de assumir riscos tendem a ser mais instrumentais ao invés de relacionais. Então, isso tem a ver com atingir algum objetivo, ao invés, então, deles se abrirem. Entenderam essa parte? Perguntas? E, galera, é Ô, sempre Pedro, importante. Oi, diga, Léo. não, essa última parte que você falou, né, ser mais instrumental, né, talvez essa necessidade de estrutura, quando envolva características objetivas, né, até alimente a própria questão, né, quando é relacional, aquela necessidade de estrutura dá uma quebrada, que não tem como mapear o outro nesse sentido, né, mas um objeto isolado, né, até satisfaz a necessidade estrutural ali, né. Muito bom. Né? Ou seja, eu não sei como é que o outro vai reagir quando eu disser para ele que, que naquele momento talvez eu esteja controlando um pouco a percepção sobre uma coisa que eu não fiz tão bem. E aí pronto, né? Porque isso envolve uma vulnerabilidade, isso envolve um risco associado à intimidade, porque eu vou falar para você que assim, cara, eu realmente assim, eu preciso admitir para você, Léo, que
Aqui eu pulei uma parte da explicação que eu realmente assim, eu não me sinto muito preparado para falar sobre. Então, quando eu digo isso, por exemplo, eu estou assumindo um risco aqui interpessoal a partir da sua reação. E esse tipo de coisa daqui é um objeto, na verdade, aliás, é uma experiência interpessoal, né? E aí o que você trouxe se aplica muito bem, no sentido de que isso é muito mais difícil do que, por exemplo, eu virar e assumir um risco associado a começar uma nova graduação. Ah, vou começar a nova graduação, porque eu vou estudar, vou... Ah, isso eu reservo, olha só. Eu sou cabeçudo pra caramba. Vou reservar aqui 2 horas e meia para fazer a aula. E aí depois, assim, eu acabo lendo rápido, não tenho muito problema com isso, absorvo muito rápido. Então, eu estudo 2 horas, aí fim de semana também, eu consigo estudar 8 horas cada fim de semana. Pronto, controlei todas as possibilidades relacionadas a fazer uma nova graduação, me acho super competente, inclusive como eu vou estar fazendo uma nova graduação, não preciso nem me relacionar, assim, ir para festa de ninguém, porque eu vou estar muito ocupado com prova, então assim, né? Então, pronto. Mas eu gostei dessa diferenciação entre objetos externos, né, que você pode mais ou menos controlar, a forma como você vai se aproximar, os riscos que você vai estar assumindo, né, em contraposição às relações interpessoais bem observadas. Né? Estatisticamente pode ser muito mais improvável você cair de paraquedas, por exemplo, muito menos perigoso, porque eu sei o risco que eu vou correr do que você conhecer alguém que você não sabe avaliar as probabilidades, né? Vamos lá. E aí, finalmente, a gente entra, então, na parte aqui sobre o passo a passo do protocolo de diagnóstico do supercontrole. Então, gente, olha só, aqui eu vou abrir um parênteses e vou chamar a atenção de vocês. Só uma pergunta. Gabi, até que parte que a gente pode avançar hoje? Sabe dizer? A gente está nos nossos 10 minutos finais. Bom, a Gabi deve estar resolvendo alguma coisa no caminho. Tudo bem. Então, gente, olha só, vou avançar um pouquinho só, tá? Eu vou avançar principalmente fazendo esse comentário. Olha só, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala do diagnóstico de supercontrole, por quê? O livro, ele de fato sugere uma estrutura diagnóstica, só que boa parte dos instrumentos que ele recomenda não está adaptados aqui para o Brasil, né? Eu acho que tem algumas coisas até que, pelo que eu ando conversando com o pessoal lá do comitê diretor de pesquisa, que a gente meio que se questiona sobre, né? Sobre, como, por exemplo, o AQ2. O AQ2 é uma ferramenta que é muito utilizada, por exemplo, na ACT, e fala sobre inflexibilidade psicológica, né? Boa parte dos itens pontuam para a inflexibilidade psicológica. Ah, tá. Obrigado, Gabi. Recebi aqui a mensagem. Então, assim, pontou para a inflexibilidade psicológica, mas a AQ2, por exemplo, ela não tem scores padronizados, ela é um dos instrumentos adaptados para o Brasil, mas não tem scores padronizados, então é difícil a gente fazer uma interpretação dos resultados do instrumento. Então, apesar de ser um dos poucos aqui listados, né, que são adaptados para o português brasileiro, eu recomendo muita cautela. E os outros instrumentos da RODBT, a gente está aí com o processo de adaptação transcultural, né, pela Juliana e pela Alessandra, lá no doutorado da UFRJ, e é um processo, né, que ainda está em andamento. Então, assim, o que vocês têm no site da RODBT, no curso, né, ali de nível 1, muitas vezes são traduções diretas, né, que foram feitas, claro, com todo carinho, né, pela Michelle Simpson, pela Mariana Sampaio, né, só que o processo de adaptação transcultural de instrumentos, ele precisa ocorrer em determinadas fases, até para a gente garantir a consistência da linguagem, né? E que isso foi conduzido sem um viés que eventualmente possa produzir algum tipo de artefato na medida, né? Isso parece preciosismo técnico, mas assim, a gente está falando de fato de questões de linguagem, principalmente numa abordagem que tem muito neologismo, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado
em relação a esses processos, né? Os tradutores normalmente sofrem quando vão fazer tradução, por exemplo, de nível 1, nível 2, essas coisas assim. É uma coisa meio que desesperadora para eles. Então, e para além disso, a gente tem também as demandas do próprio Conselho Federal de Psicologia, né, que recomenda, então, que instrumentos para processos avaliativos eles tenham, então, parecer favorável no SATEPS. E isso é uma coisa que é especialmente complicada, né, porque, assim, se a gente está falando que o supercontrole fala, então, de pessoas que apresentam déficits ali, né, em uma e também assim autocontrole excessivo, de forma a serem outliers aí, né, da população na manifestação desse tipo de traço. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza esses instrumentos, tá, gente? Então por agora, o que eu recomendo para vocês é que vocês de fato coloquem muita ênfase em como que vocês podem operacionalizar isso através das entrevistas, né? Das entrevistas clínicas de vocês, né? Casando também dados ali que são diagnósticos, embora eu tenha até falado que o importante é operacionalizar os padrões de comportamentos que aparecem, né? Especialmente padrões relacionais falam muito sobre isso. Então, assim, é aí que mora a minha recomendação geral. Bom, só para a gente seguir um pouquinho mais adiante, então aqui no início ele faz uma, uma apresentação, né, que aborda principalmente como que eles compartilham algumas perspectivas associadas ao DSM-5, principalmente em termos de classificação diagnóstica e considerar também quais são os diagnósticos que são melhor associados e explicados, ou que surgem com maior concomitância, então, com características do supercontrole. Então, assim, e lembrando, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado presumindo essas coisas, porque, mais uma vez, é possível que um cliente com um episódio depressivo maior, né, não seja supercontrolado? Possível. É possível que um cliente com transtorno de ansiedade generalizada não seja, então, supercontrolado? É possível. É possível que um cliente com transtorno de ansiedade social não seja supercontrolado? É possível. Né? A gente, vez ou outra, observa a ansiedade social em clientes com transtorno de personalidade borderline. Eu já tive colegas que, inclusive, falam com todas as letras que eles observam muito o TAS, por exemplo, com pacientes borderline, né? Então, assim, então, até com clientes com TDAH, clientes com TDAH, por exemplo, são normalmente classificados dentro do, da desregulação emocional, né? Ou seja, de autocontrole deficitário, mas apresentam ansiedade social enorme. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia diagnóstica para a gente não limitar a nossa investigação, né? E dar já o caso como vencido, definido só por causa disso. Tá bom? Mas, então, vamos lá. Então, passo 1 que ele coloca, o diagnóstico, né? Seria completar 3 medidas autorreportadas, né? Em aproximadamente 15 minutos com parte de uma bateria. E aqui ele coloca, deixa eu ver aqui, que os clientes, eles então deveriam preencher essa bateria antes do primeiro atendimento com o terapeuta. Então, a gente está falando aqui de, de um momento onde que, se a gente está falando de um cenário clínico, antes da primeira entrevista do cliente com vocês vão ter lá um conjunto de ferramentas que vocês vão utilizar para sondagem, para nortear o caso de alguma forma. Então, é importante, talvez, assim, acho que algumas coisas até ajudam para a gente pensar nisso, né? Acredito que quando a gente trabalha no mapeamento supercontrole, instrumentos de personalidade normalmente podem ter alguns indicadores associados a isso, como, por exemplo, características de introversão muito elevadas, combinada a características de conscienciosidade muito elevadas, baixa amabilidade também pode aparecer, né? Então, acho que essas são 3 características assim. E podem apresentar também a parte ali de abertura para novidades também, né, que é um fator comum os instrumentos de personalidade em nível baixo. Embora o Thomas ele coloque que estilo de coping supercontrolado não é exatamente uma questão de personalidade, né? Até por uma questão de
orientação em volta do comportamentalismo, eu acredito que clinicamente esses dados eles oferecem um certo suporte para a gente entender um pouco mais o estilo de coping do cliente, especialmente um ambiente onde a gente não tem instrumentos que ainda oferecem dados suficientes para isso. Agora, uma crítica pessoal também, para ser muito sincero, é que aqui, por exemplo, o Assessing Styles of Coping, o Pair Checklist, né, que é a lista de pares de palavras, né, é um teste que, por exemplo, nem na versão em inglês tem estudo psicométrico sobre isso. E aí, né, eu acredito que esse instrumento, ele tem ali, ele é um dos três instrumentos ali aplicados, né? Ele oferece duas listas de palavras, né, com características de um lado, que são mais reveladoras, né, de um perfil supercontrolado, e do outro lado, então, uma coluna com palavras ali que são mais caracterizadoras de pessoas descontroladas, né, ou de autocontrole deficitário. E eu acredito que esse instrumento ele está ali muito mais para uma questão quase que psicoeducativa, né, de autoidentificação do perfil, do que exatamente para oferecer uma ferramenta diagnóstica. Até porque ele faz uma avaliação a partir da maioria absoluta das palavras que são selecionadas ali. Ou seja, né, se você marca na maioria para o lado A, então você é super controlado. Se você marca em sua maioria para o lado B, então você é mais do autocontrole deficitário. Só que para mim isso continua sendo um problema, porque eu sou do departamento de psicometria, eu sou um chato nisso. Né? Então, assim, não é porque eu trabalho com a RLDBT que eu vou passar e fazer carinho nessas coisas, porque às vezes dá vontade de matar um golfinho a grito. Brincando, né, gente? Mas é minha área, minha cátedra, né? Então, assim, eu recomendo cuidado quando vocês utilizam esse tipo de instrumento. A gente vai tentar fazer as características psicométricas dele aqui no Brasil, e eu acredito que, pelos dados preliminares até que eu coletei com uma colega da Nottingham Trent University, né, essa lista ela precisa ser reformulada, né? Tem itens ali que tem pares ali que não se sustentam com o grupo, né? Para a gente dizer assim que isso daqui de fato está representando uma dimensão e assim por diante. Mas eu vou poupar vocês da chatice psicométrica, né? A Personal Need for Structure, ela é uma medida que ela fala, isso aí é a Alessandra que está adaptando a PNS, né? É uma medida muito curiosa e que eu fico pensando se ela tem algum paralelo com a SRS-2. Não, SRS-2? Galera da avaliação neuropsicológica aí, SRS-2 fala de necessidade de estrutura e rigidez. Desculpa, professor, eu não entendi. De quê? Tem uma escala que é SRS-2. Eu não sei se tem alguém que dá avaliação neuropsicológica com a Sim, gente para eu, confirmar. eu conheço, professor. Sim, SRS-2. Ela, então, confirma para mim a SRS-2. Ela fala sobre rigidez como necessidade de estrutura e ordem. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou achar aqui. Opa, valeu, Henrique. Henrique salvando a gente. Legal. Isso, a escala de responsabilidade pessoal, social, aliás. Isso aí, Tainá? Se eu não me engano, ela tem sim, é que eu não quero falar besteira. Eu não tenho vergonha de assumir que eu não sei alguma coisa. Ela tem Essa, um domínio de comportamentos repetitivos ali. domínio de comportamento. Eu não sei se isso se confunde com necessidade de estrutura e ordem, tá? Porque necessidade de estrutura é realmente sobre organização, sobre ordem, o jeito certo. Ela fala sobre um pouco das reações também em relação a quando essa ordem é violada, quando essas prerrogativas são violadas, quando essas premissas são violadas. Então, assim, vamos ver aí se tem alguma coisa próxima disso. Bom,
Isso faz a gente pular, então, para a gente fechar hoje, já são 8 horas. Pessoal, eu vou parar aqui no top 10 prototypical features of overcontrolled individuals. Deixa eu pegar aqui. Vou jogar aqui no grupo. Gabi, se puder, copiar daqui, e aí a gente vai até... É porque, assim, outra coisa também que eu quero colocar para vocês, a gente vai até o final do capítulo, até 112. A gente vai até o final do capítulo 3. Deixa eu colocar aqui. Né? Bom, então, pessoal, assim, vamos lá, então. Então, a gente vai desde o top 10 prototypical features over control individuals, e aí a gente vai pegar os outros steps, né, e também os outros instrumentos ali, que, embora sejam, isso é uma coisa curiosa, embora sejam, o que eu recomendo, então, para vocês agora, né, assim, de hoje, é melhor vocês montarem uma bateria própria, né, focada talvez em características de personalidade que sejam mais descritivas, né, dos déficits, né, que são apresentados pela RLDBT como principais. Aí eu, por exemplo, vejo muito um paliativo, digamos assim, em volta dos instrumentos de personalidade, porque eles operacionalizam coisas que são interessantes em termos de comportamentos também, né, que fazem parte ali dos déficits. Eu olharia também para alguma coisa. Tá certo que também essa parte de planejamento e estrutura tem muito a ver com traços de conscienciosidade, personalidade. Mas, assim, qualquer outro instrumento que dê uma perspectiva para vocês nisso ajuda, né? E eu vou pensar em alguma coisa associada, principalmente, a essa parte da... Porque a baixa conectividade, eu acho que já entra em amabilidade, né? E pode abrir também algum terreno nas escalas de habilidades sociais, embora a habilidade social muitas vezes fale, né? Sobre comunicações eficientes, né? E não necessariamente sobre qualidade da intimidade, então eu fico com o pé atrás sobre isso, tá? Quando penso. E talvez precise de algum instrumento relacionado à expressividade da emoção, né? Porque eu fiquei pensando aqui se o neuroticismo tem a ver com isso, né? Mas eu acho que eu preciso ver um pouco mais os outros estímulos para ver como é que isso seria caracterizado considerando o próprio supercontrole, porque o problema todo não é exatamente circunscrever quais são os fatores de personalidade associados ao supercontrole, mas exatamente que nem todas as combinações ali de fatores vão necessariamente levar nessa direção. Então, assim, o neuroticismo é um fator que eu não sei exatamente se vai aparecer como baixo ou alto ali para clientes supercontrolados, porque tem a ver com reatividade. Agora, depende como que reatividade e a emocionalidade negativa são descritas nos instrumentos. Então, acho que vai ficar ali muito ambivalente para dar qualquer recomendação nesse sentido, tá bom? E também qualquer coisa que vocês pensarem que ajude também a gente a discutir um pouco isso, porque é de fato terreno aberto. A gente não tem medida de supercontrole aqui no Brasil, e mesmo na literatura, né, é difícil a gente ver, na verdade, o modelo de supercontrole, resiliência e baixo controle, que é um dos modelos aí que acaba falando sobre o supercontrole para além do que a gente traz dentro da RLBT, e que pode ter dados interessantes ali para a gente, tá bom? Então, ficamos por aqui. Gabi, pode parar de gravar.